Qual é o seu interesse em buscar a Deus? Qual que é o seu propósito fundamental para a sua vida? Eu lhe faço essa pergunta porque, dependendo da maneira que você tem buscado a Deus, dificilmente você vai permanecer com Jesus. Você pode começar, você vai passar pela igreja, vai conhecer um pastor que vai te pregar, vai te ensinar. Você vai congregar, vai ter pessoas à sua volta que também estão buscando a Deus. Mas em determinado tempo da tua vida, você vai poder passar por uma situação que, se você não tem um propósito firme, você vai desistir. E Jesus ensinou muitas vezes, mas hoje eu quero falar para você no Evangelho de João, a partir do versículo 22 do capítulo 6, que logo após a multiplicação de pães e de peixes, uma multidão de pessoas decidiu seguir Jesus. Por isso a pergunta é: qual é o seu interesse em seguir a Jesus? Não, pastor, eu não tenho interesse nenhum. Bom, eu acho que todos têm interesse. Cada um do seu jeito, mas todos têm interesse. Eu quero ser salvo. Eu busco a Jesus pelo amor, eu busco a Jesus porque Ele me deu a vida. É a gratidão do meu coração, por isso eu o busco. O interesse é agradar a Deus, esse é o meu interesse principal, e ser salvo. E claro que há tantos agregados que quem anda com Jesus, a Bíblia diz que não tem falta de nada quem o busca. Então, estar com Jesus é infinitamente melhor. Quando nós aprendemos pelo Evangelho, nós conseguimos compreender como deve ser o nosso coração, como nós devemos agir. E aqui em João, no capítulo 6, no versículo 22, é onde nós vamos iniciar a mensagem de hoje. Você fique atento, dê atenção a esse texto. Vamos aqui pontuando aqui os momentos que seja pertinente a gente parar. Versículo 22 diz assim: no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, esse dia seguinte é depois da multiplicação de pães e peixe, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar que comeram o pão, quando Jesus os alimentou na multiplicação. E, havendo o Senhor dado graças, vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Foram atrás de Jesus, foram procurar Jesus. E achando-o do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Aí, olha o que Jesus respondeu: na verdade me buscais, na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Então Jesus ele fala: olha, gente, eu sei por que vocês vieram atrás de mim. Eu até posso dizer para você, o Senhor conhece o nosso coração. Ele sabe por que estamos o buscando. Há casos que não é errado, o pastor Jaime, nosso pastor, né, na nossa sede de São Paulo, ele sempre fala isso, né? Muitas pessoas não vêm para a igreja por amor a Jesus, ela vem porque está doente, ela vem porque precisa de uma libertação, ela vem para buscar por um filho, pelo marido, pela esposa, e aí afins, né? Tem muitas pessoas que vêm por conta de um problema que ela está passando, e ela tem interesse de encontrar em Deus, na igreja, uma resposta para os seus problemas, o que não é errado. Só que, à medida que você conhece Jesus, o interesse já não pode ser somente um milagre. Porque o que aconteceu momentos antes foi um milagre extraordinário. Jesus multiplicou pães e peixes, ele apresentou aos céus, deu graças e todas as pessoas, mais de 5.000 homens, se alimentaram. Eu imagino que essa grandeza deste milagre fez que muitas pessoas entendessem: quem poderia fazer isso? Somente o Filho de Deus. Este realmente é Jesus. Este é aquele que veio para nos salvar. Mas dentre essa multidão, haviam muitas pessoas que ouviram a pregação. Porque antes de Jesus multiplicar os pães,
Antes mesmo de ele despedir a multidão, ele mesmo passou ali no Sermão da Montanha, passou um tempo pregando, passou dias ali ensinando, e quando vai despedir a multidão, ele pergunta: eles têm o que comer? Jesus sabe das tuas necessidades antes mesmo que você peça. Ele sabe. E assim então ele multiplica, há uma grandeza em toda essa multiplicação, todos comem, sobram ainda os cestos cheios de pães. Da onde não se tinha nada, houve então abundância. E ali algumas pessoas com o interesse de estar com Jesus, sabendo que Jesus ele tem poder para multiplicar, então eles querem estar com Jesus. Só que o viés do coração deles, o Senhor Jesus conheceu. Vamos pensar o seguinte, nós conseguimos perceber malícia. A malícia ela é pega no ar, você pega quando tem um negócio meio estranho. E Jesus percebeu essa malícia neles. E Jesus fala, viu, vocês estão vindo atrás de mim, não foi por causa do grande milagre. Vocês vieram por causa do pão. Vocês não querem trabalhar pelo pão, vocês acham que tudo vem de modo gratuito. Foi por isso que vocês vieram. Vocês não vieram por causa do grande milagre que os olhos de vocês viram. Quer dizer, há muitas pessoas que têm um interesse. Ela quer Jesus, mas ela quer Jesus com segundas intenções. Eu vou até Jesus, porque se eu for até Jesus eu fico rico. Coisas que eu digo para vocês, não é errado a pessoa acreditar que pela palavra, ela aprende pela palavra e ela pode prosperar. Sim, Deus abre portas. Não estou contrariando esse ensinamento. Estou dizendo que o interesse do coração é onde Jesus está olhando. Qual que é o seu interesse? Eu vou dizer para você, eu já tive a tristeza, tá? Tristeza, alegria e tristeza, é uma mistura de sentimentos, de atender pessoas que chegaram destruídas, que chegaram emocionalmente abaladas, casamentos destruídos, pessoas que chegaram doentes à beira do precipício, à beira da morte, e depois de curadas, após libertas, após serem transformadas, após contarem uma história de mudança, a pessoa, ó, zarpou, sumiu, nunca mais apareceu. Enquanto a pessoa está precisando de alguma coisa, ela age para poder ganhar alguma coisa. Enquanto eu preciso de você, eu vou atrás de você, mas quando eu não preciso mais, eu não vou. É mais ou menos assim que Jesus está dizendo. Puxa, mas vocês não estão vindo por amor, vocês não estão vindo porque querem ajudar nessa obra, porque aprenderam o que eu ensinei, vocês só vieram porque vocês tiveram comodidade. É mais cômodo, né? Hoje, por exemplo, falar que é crente, falar que é evangélico, né, é bonito, né? Ah, não, eu sou evangélico, eu sou cristão. Há dados aí de estudos que dizem que estamos já passando os 50% dos cristãos no Brasil, dos evangélicos. Aí eu fico pensando, mas será que é com essa base aqui que Jesus está dizendo? Será que todos estão somente buscando Jesus pelo amor, pela gratidão? Ou tem uma segunda intenção? Aí Jesus fala, vocês estão vindo porque vocês comeram do pão, senão vocês não tinham vindo. Vocês não teriam, se um benefício não tivesse te sido acrescentado, você não viria buscar. Aí Jesus continua no versículo 27. Aí ele diz, como eu digo como exortação e como também um conselho. Trabalhai, ou seja, lute, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus o selou. Então Jesus fala, gente, olha, se vocês aprenderem a buscar aquilo que não perece, se vocês aprenderem com a palavra que eu tenho a dar para vocês, vocês vão encontrar a vida eterna. Porque no céu a gente não vai precisar de pão, não vai precisar de água. Veja que muitas pessoas lutam e se matam por coisas que muitas vezes depois que você conquista, você despreza. Lembrei de um caso. Uma situação aconteceu na minha casa. Meu filho, ele gosta de comer o pão francês. E minha esposa sempre, mesmo que os demais não comam, ela compra lá 3, 4 pãezinhos franceses para o meu filho, que ele gosta de comer o pão francês.
E ele, mesmo quando o pão já está meio amanhecido, que ele ficou aguardado, ele não comeu tudo, ele pega o pão e ele fala, pai, eu vou comer o pão duro mesmo. Aí eu fico pensando, ele realmente gosta desse pão. Porque quando você ama realmente, quando você tem vontade realmente, você pode estar na pior, como eu disse agora, o pão está duro, mas eu vou comer esse pão duro mesmo. Porque é o que eu quero. Você andar com Jesus não é só benefícios. Tem dias difíceis, é verdade. Mas eu tenho que aprender que andar com Jesus não é só os milagres, não é só os benefícios. Mas eu sou grato a Deus, ainda que tenham lutas, ainda que tenham falatórios, invejas, porfias, tantas quantas coisas, né? Pessoas que são contra, que batem de frente, porque o sistema religioso, porque o sistema da igreja. É o que a Bíblia está dizendo. Jesus está dizendo, vocês estão somente atrás do que perece, esquece esse negócio, isso aí tudo vai acabar. Aí ele diz no versículo, vamos continuar o versículo 28 até o 29. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Então eles perguntam, tá, como que eu faço isso? Jesus responde, a obra de Deus é esta. Ele dá uma afirmação, a obra de Deus é esta, é uma afirmação. Não é algo que fica entre linhas, é uma afirmação. Que creiais naquele que ele enviou. Ele está dizendo, creia no Filho de Deus. Creia nos ensinamentos que eu estou entregando a vocês. Creia na palavra que eu vos dou. É isso. Este é o principal propósito. Você quer saber executar a obra de Deus? Creia nas palavras de Jesus. E você sabe que o crer está envolvido a prática. O crer está envolvido você fazer, executar. Colocar a mão na massa como se você mesmo fosse como Jesus. Isso é ser cristão. Não esperar, doar-se, fazer por amor, não esperar nada em troca. Porque o amor verdadeiro, ele não pensa com segundas intenções. Eu vou fazer alguma coisa para o fulano fazer para mim. Isso é barganha. Nós temos que aprender a fazer por amor. Quem faz por amor faz e está certo e acabou. Aí o versículo de número 30 agora, né? Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer o pão do céu. Olha a resposta de Jesus. Na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Aí ele para e fala assim, olha, vocês querem saber de uma coisa? Vocês falam que Moisés deu o pão do céu, o que Moisés fez por vocês foi dar comida para encher a barriga de vocês. Porque todos os dias o maná caía do céu para eles comerem. Já Jesus, ele fala o quê? Olha, Moisés não deu o pão do céu, não. Caía para eles o maná, era o alimento do ventre, do estômago. Mas o que alimenta a alma, ele fala, o verdadeiro pão do céu foi enviado por meu Pai. Versículo 34. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Eles então até quebrantam o coração e falam, Senhor, então tá bom, dá nesse pão do céu, mesmo que Moisés tenha falado, se não é o pão que Moisés entregou, me dá esse pão que o Senhor está dizendo. Aí ele diz, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. E eu termino no 36 e 37, mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Tudo o que o meu Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Qual que é o interesse que você tem ido até Deus? Lembre-se que só permanece no Senhor aqueles que o Pai enviou. Se Deus abrir o seu coração a estar próximo, a estar junto com Jesus, a você ser fiel à palavra, você ter não somente um interesse por algum momento da tua vida, porque há muitas pessoas que ela faz uma campanha, ela vai num culto, ela busca, ela quer alguma coisa que aconteça, mas ela não tem um coração voltado a Deus, ela não se quebranta ao Senhor. E por isso muitas pessoas, elas vão escutar o que esses homens escutaram. Vocês podem ir embora, vocês só vieram buscar pão.
Vocês só querem só segundo os interesses. Vocês só querem aquilo que alimenta o momento. Eu quero dar para vocês um alimento que vai te fazer você ter a vida eterna. Aí ele fala, eu sou o pão da vida. Então entenda que ele não quis dizer, falando do corpo especificamente nesse momento, mas ele quis dizer, as palavras que vocês ouvem de mim são comida, são alimento. E você que não se alimenta da palavra e não a pratica, dificilmente você vai continuar. Porque depois de você conseguir teu carro, tua casa, depois de você restaurar o casamento, depois que você conseguir se livrar da morte, aquela doença incurável que você tinha, ai pastor, graças a Deus eu fui curado. Mas o que é só por interesse vai acabar, porque Jesus disse, não busque somente por aquilo que vai perecer. O teu corpo vai chegar. Quando você morrer nesta vida, o teu corpo, sabe aquelas... É nojento falar isso, não vou falar, né? Mas de dentro para fora você vai ser comido quando você partir desta vida. Sabe o que significa isso? Você não vai levar nada. Por isso, aprenda, coma do pão da vida. Seja de Jesus, sabe? Busque Jesus com o interesse principal. Eu quero agradar a Deus, eu quero servir ao meu Senhor. Eu quero ser salvo, eu quero morar no céu. Amém. Faça isso. Coma do pão da vida e seja abençoado em nome de Jesus.